Olá, estamos aqui no programa Despertar da Consciência. Este é o nosso segundo programa da nova temporada, onde estamos estudando a série número 6 do capítulo 6º do livro Despertar da Consciência. O tema, os elementais. No programa de hoje vamos estudar a função dos elementais. Eu sou Valéria Marques. Aqui ao meu lado, Sebastião Camargo. Olá, Sebastião. Olá, Valéria. Olá, amiga telespectadora. O nosso profundo agradecimento a você que nos dá a oportunidade do existir, e a TV Mundo Maior, a todos os seus colaboradores, aos que fazem acontecer por aqui também, para que possa haver essa interação. A nossa gratidão profunda a todos, rogando a Deus que nos abençoe e nos fortaleça nesse trabalho de amor. Então, no programa anterior, no programa número 1 desta série, falamos um pouco sobre a questão dos elementais, você falou um pouco desse traçado geral, dando uma orientação, nos mostrando inclusive a importância dos elementais na nossa vida, no nosso cotidiano. Hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais, falando da função dos elementais, Exato. Então, eles existem em todas as partes, conforme nós já falamos, e como está em várias questões do Livro dos Espíritos, nós vamos ler essa questão daqui a pouco, mas nós vamos só mensurar que cada espírito tem uma ocupação, na terra, no ar, no mar, em toda parte. Então, dependendo de onde eles se encontrem, eles têm uma função. Na alimentação, nós vamos ver várias funções. Equipes elementais para dar a forma dos alimentos, outros para dar, além da forma, a coloração, outros, além da forma da coloração, o sabor e várias outras frequências. Então, se vermos numa tempestade, alguém vai estar agitando os elementos para que aconteça a revolução numa nuvem, que nós podemos ver a mudança de coloração da nuvem. Outros vão ser responsáveis pelo choque entre as forças, para que haja o que nós chamamos de os raios, o efeito desse raio, o trovão. E a maioria que não sabe, esses raios, normalmente eles desintegram o pensamento negativo dos seres humanos e transformam esses pensamentos em nitrato de amônia. Então, tudo isso vai estar acontecendo numa chuva e às vezes a gente só percebe o barulho, o vento, a trovoada, e não sabe o que está acontecendo de fato. Então, eles existem em todas as partes e cada um exercendo uma função e aprendendo e depois ensinando. Porque primeiro eles obedecem numa situação e depois eles aprendem a comandar. Então, para a gente dar uma aprofundada maior nesse estudo, começar então fazendo a leitura de, quem quiser me acompanhar, página 220, de uma citação aqui do livro Despertar da Consciência. Pesquisas realizadas por Kardec e pelos autores que deram continuidade aos seus estudos atestam a existência e a presença desses elementos, mais especificamente no reino pré-humano. Entretanto, um número inexpressivo de estudos investiga a sua ação em outros incontáveis reinos naturais citados por Galileu. Então, Sebastião, qual a abrangência desses elementais? Como nós começamos a falar de forma geral no programa anterior, com Kardec ele começa a vislumbrá-los ou a visualizá-los, a interagir com eles no reino pré-humano, que ele chamou também de subhumano ou humanimalidade, como nós vamos ver mais tarde. E ele foi ampliando esse estudo e percebeu no gênio das flores, que nós também vamos citar, e em várias outras frequências, até chegar à conclusão que os elementais são os responsáveis pelas vicissitudes que passam os elementos, ou seja, vicissitude é a mudança, e se ele estava falando de elementos, de átomos, então eles são responsáveis pela força de atração que une os elementos subatômicos para a formação de um átomo, pela força de gravitação para que o espaço e a função desse átomo possa ser construído, e pela lei de repulsão ou interação fraca, que vai permitir que os elementos desse átomo dissociem para a formação de novos elementos, inclusive. Então, eles existem em todas as frequências e em cada setor eles podem funcionar como lei. A atração, por exemplo, são eles que formam a lei de atração e, ao mesmo tempo, os elementos que são atraídos são alunos que vão participar daquele cenário. Então, hoje nós sabemos que os instintos são alunos que obedecem automaticamente e comandam, gerenciando o nosso corpo físico e o nosso corpo perispiritual. Mais tarde, esses instintos vão se elevar ao estado de sensações. Já estão à frente dos instintos. Mais tarde, as sensações vão transformar-se em emoções.
as emoções em sentimentos, os sentimentos em inteligência e assim sucessivamente. Porque com André Luiz vemos as emoções transformando-se em pensamentos. E quando vemos que os átomos físicos, que participou de todos os cenários e todos os reinos que antecederam o reino humano, vão transformar-se todos eles em instintos. Então nós vemos que eles evoluem desde os seres mais primordiais, desde o estado conceptual até o reino pré-humano. Ao humanizar, por exemplo, um elemental gerencia, quando recém-humanizado, o corpo biológico somente. Ele não está encarnado ainda como humano gerenciando a totalidade. O universo perispiritual, o universo mental. Outros elementais vão estar gerenciando cada sistema desse corpo. Aqueles que não atingiram o grau de sabedoria para gerenciar o corpo como um todo. Então, existem os responsáveis por cada uma das áreas, digamos assim. Exato, como nós mostramos no capítulo inteiro, né, e o telespectador, a telespectadora aqui, ou quem for estudar o livro, pode visualizar isso com vários autores. Então, dentro ainda do corpo, só falando do corpo humano, e nós podemos depois transportar a informação para outros reinos, nós vamos ver dentro do sistema os órgãos, cada órgão gerenciado por um elemental, e dentro do órgão, cada agrupamento de tecido por outros. Dentro desses tecidos, as células são ainda por outros. Dentro das células, as moléculas. Dentro das moléculas, os átomos sendo gerenciados. Dentro dos átomos, os elementos subatômicos, até chegarmos no fóton, que Aulus, na obra Nos Domínios da Mediunidade, afirma que é um ser vivo, uma entidade viva da natureza. Então, eles existem desde os elementos ínfimos aos mais abrangentes até atingir o reino pré-humano. Então, todos eles possuem funções e como se fosse uma hierarquia também, né? É uma hierarquia perfeita, porque obedecem às leis universais e às funções conscientes. Eles estão naquela função porque eles sabem fazer acontecer. Não por acaso, Kardec, na questão 140, mostra que seres pequeninos, mesmo não tendo a consciência do que estão fazendo, no sentido de inter-relação com os demais, do que estaria acontecendo em estado maior. Mas cada um participando do seu cenário, fazendo a função que lhe é determinada, ele constrói o seu cenário sem perceber que outro ao lado está construindo outra coisa, outro mais outra coisa, daqui a pouco uma ilha inteira surge, né, como um arquipélago fantástico, né, pela função e o trabalho de muitos, mas esses muitos não sabiam que estavam participando daquela ilha como um todo. Assim como nós participamos do nosso planeta e às vezes não percebemos que mesmo estando, né, no nosso diminuto espaço fazendo uma coisa, nós estamos interligados a tudo que existe e a soma do trabalho de todos é que vai dar o cenário que nós conhecemos como planeta Terra. Tá, então, além disso que você já nos trouxe, né, referente aos fenômenos da natureza, qual a importância da atuação desses elementais no restante mesmo, né, desses fenômenos? Muitas pessoas, como nós carinhosamente falamos da caneca no programa passado, não percebem que para esses átomos se unirem em forma de moléculas para que haja a forma da caneca, eles precisam saber fazer isto. Do contrário, eles não conseguem manter a estrutura de um átomo em harmonia. Eles não conseguem fazer isto. Então, quando nós percebemos que cada um tem uma função e a soma dessas funções constrói cenários mais amplos, nós vamos percebendo esta atuação na molécula de água. Por exemplo, uma gota d'água que vai participar, né, da água que vai ser colocada nesse recipiente, ela surgiu por conta das moléculas, e as moléculas, a aglutinação de átomos. Numa gota d'água tem em média 9 trilhões de átomos. 9 trilhões de elementais maiores governando os átomos. Quando unem dois átomos, formam a molécula, agora uma consciência elemental que uniu duas, formando uma só realidade. Então, dois átomos, quando se unem, desaparece, entre aspas, a consciência individual para ficar a coletiva. Fica o átomo em si. Mas se olharmos com instrumentos adequados, nós vamos perceber que eles permanecem individuais e, ao mesmo tempo, formando um ser coletivo. Então, a molécula de propolietileno, por exemplo, tem mais de 50 mil átomos. Embora formando uma só realidade, tem 50 mil entidades menores. Sem falar das entidades menores ainda que formam a energia nêutron, o próton, o elétron. E sabemos ainda que se o fóton é uma entidade viva,
Um elétron é uma junção de vários fótons. Então, um agrupamento de vários fótons forma a estrutura do elétron e assim sucessivamente. Ok, e como você mencionou aqui da nossa caneca, né, essa formação, inclusive o que nós estaremos colocando em nossa caneca, seja um chá, um café, um suco, tudo aquilo então que também são os elementais atuando através do sabor, do odor, tudo isso são os elementais também, né? Exato, e toca na caneca agora para o telespectador perceber. Você pegou, só de você pegar na caneca, os elementais do seu campo vibracional que interage com o campo vibracional da caneca já altera a estrutura da própria caneca, altera a estrutura da água que está dentro, e a depender do que você está pensando, os elementais que compõem a matéria mental, que compõem a sua estrutura íntima, perispiritualmente falando, e outros cenários do corpo físico, vai exteriorizar alguma coisa do seu universo e interagir com a água e transformá-la num potente medicamento ou no mais perfeito alimento. Ela já é um alimento, ela já é um medicamento, mas você pode potencializá-la nesse toque em si. Então, esses elementos interagem comigo da mesma maneira que eu também interajo com eles, né? Exato, é uma permuta incessante no dizer de Emmanuel. Ok, já que estamos falando de interação, se você também quiser interagir com a gente, né? Você pode estar nos mandando um e-mail com sugestões ou dúvidas para despertar@tvmundomaior.com.br. E se você também quiser ter acesso a esse programa e a toda a grade de programação da TV Mundo Maior, é só entrar em nosso site, tvmundomaior.com.br. Agora nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos discutindo um pouco mais desse assunto. Aguardo você.